Nesta terça-feira, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro responderam os questionamentos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre a entrevista coletiva onde Bolsonaro mostrou a tornozeleira eletrônica. Moraes cobrou que os advogados se manifestassem se Bolsonaro descumpriu a proibição do uso de redes sociais, incluindo postagens de terceiros, como o ministro havia decidido na tarde de ontem. Direto de Brasília, Igor Damasceno tem as informações, tem os detalhes para a gente. Olá, Igor, boa noite para você. O que a defesa de Bolsonaro alega? Olá, Adriane, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu aos questionamentos do ministro Alexandre de Moraes 2 horas antes do fim do prazo e negou que o ex-presidente tenha descumprido alguma medida cautelar. Basicamente, a defesa disse que não sabia se Jair Bolsonaro podia dar uma entrevista ou não e que não tem o controle sobre o que as pessoas repercutem nas redes sociais. Nós tivemos acesso às respostas completas da defesa do ex-presidente, fizemos alguns destaques, vou pedir para a nossa produção colocar no ar agora. Olha só, entre as respostas, os advogados de Jair Bolsonaro disseram, abre aspas, é notório que a replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital e, por isso, alheio à vontade ou ingerência do embargante, no caso o ex-presidente. Assim, naturalmente, uma entrevista pode ser retransmitida, veiculada ou transcrita nas redes sociais e tais atos não contam com a participação direta ou indireta do entrevistado, que não pode ser punido por atos de terceiros, fecha aspas. Então, só para a gente contextualizar, basicamente, Alexandre de Moraes disse que as entrevistas de Jair Bolsonaro não podem repercutir nas redes sociais, porque isso acabaria violando as medidas cautelares. Ontem, Bolsonaro suspendeu a calça, mostrou a tornozeleira eletrônica e deu detalhes, deu algumas declarações, dizendo inclusive que se sentia humilhado. Isso, obviamente, imediatamente repercutiu nas redes sociais e Alexandre de Moraes abriu esse prazo. Hoje, como vocês puderam acompanhar, a defesa disse que Jair Bolsonaro não tem o controle do que as pessoas publicam nas redes sociais e que ele não pode ser punido por isso. Vamos acompanhar outro trecho. A defesa diz o seguinte, abre aspas, o embargante, no caso Jair Bolsonaro, não postou, não acessou suas redes sociais e nem pediu para que terceiros o fizessem por si. No entanto, insista-se, jamais cogitou que estava proibido de conceder entrevistas que podem ser replicadas em redes sociais e, ao que consta, a acolhente primeira turma não parece ter referendado tal posição, tal proibição. Fecha aspas. Então, não estava claro que Jair Bolsonaro não podia dar entrevistas. Aliás, isso não está claro até agora. E aí, ao fazer essa crítica, a defesa pediu para que Moraes seja mais claro. Pode ou não dar entrevista? Pode dar entrevista desde que não replica nas redes sociais? É isso que a defesa de Jair Bolsonaro está perguntando, pediu para que o ministro seja mais claro. O que acontece a partir de agora? As respostas já estão sendo analisadas por Alexandre de Moraes. Ele tem 2 caminhos, já dá um parecer ou então pede um parecer da Procuradoria-Geral da República. Geralmente é o que Moraes faz. Se ele entender que essas respostas estão insatisfatórias, então ele pode decretar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma fonte na Polícia Federal me disse que isso não deve acontecer hoje. Se Moraes decretar a prisão ela só poderá ser cumprida das 6 da manhã às 6 da tarde, no caso de amanhã. Então não há nenhuma iminência, não há nenhuma tendência de que Jair Bolsonaro seja preso hoje. E ainda precisa aguardar, então, a posição do ministro Alexandre de Moraes. Agora, independentemente disso, a primeira turma do STF também precisa analisar o posicionamento do ministro. Então agora está nas mãos de Alexandre de Moraes. Ele se deu por satisfeito? Se não, ele vai pedir a prisão preventiva? A primeira turma vai concordar com Alexandre de Moraes ou vai discordar? Tudo isso vai ser analisado a partir de agora, Adriane.
Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.